em biologia. Nós duas somos alunas da residência pedagógica da Unifesp, é um grupo de pesquisa, basicamente, que incentiva a gente a fazer algumas regências, assim, planejar a sequência de aulas e dar aulas, né, em si. Sim. E hoje a gente vai apresentar um tema interdisciplinar de óptica, a parte de espelhos e lentes, e os defeitos na visão, também visando as características da anatomia do olho. Eu vou apresentar aqui. Só lembrando que, como é uma aula interdisciplinar, a gente acaba tendo, e vai ser só uma aula, depois do intervalo vocês vão ter uma aula de química, então vai ser uma apresentação um pouco mais corrida do que o normal. Mas aí a gente vai tentar deixar um tempinho para vocês fazerem as dúvidas, perguntarem no final, ou caso não der tempo, a gente vai estar disponível aí no grupo, do WhatsApp ou no sala de aula também. Pode falar, Matheus. Depois da aula, vocês vão deixar disponível os slides que vão apresentar? Sim, vamos. Ok, obrigado. De nada. Giovana? Então, para fazer as perguntas, vocês preferem que a gente levante a mão ou pode abrir o microfone a qualquer momento para não atrapalhar? Eu acho que pode abrir o microfone, porque como eu vou estar apresentando, eu acho que eu não vou conseguir ver quem está levantando a mão. É melhor. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia, professora. Bom dia. Então, vou lá, pessoal. E eu tô instável. Bom, gente, então, a nossa aula é sobre óptica. Só um minutinho, eu vou desligar minha câmera aqui, porque para ficar melhor aqui. Ravena, também aperta lá o ocultar. Isso, vai ficar melhor. Tá. Então, gente, nossa aula é sobre óptica, focando em espelhos, lentes e defeitos da visão. Bom, então a gente vai apresentar um pouco sobre óptica, de uma forma geral, só para vocês lembrarem o que é. E hoje a gente vai focar na óptica geométrica, alguns conceitos da óptica geométrica. Então a gente vai falar sobre espelhos planos, côncavos e convexos, lentes convergentes e divergentes, e os defeitos na visão, focando na anatomia do olho e as doenças oculares. Depois a gente vai falar sobre 2 exercícios para vocês. Bom, então o que é a óptica? A óptica é uma área da física que ela estuda os fenômenos da luz, tudo relacionado à luz, as suas características e tudo mais. E os fenômenos da luz como reflexão e refração, que vocês viram no pré-aula, né? E o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Absorção, difração, polarização, entre outros. A óptica, ela se divide em óptica geométrica, ondulatória e quântica. Bom, e hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos da óptica geométrica. Então, vocês viram lá no vídeo do pré-aula o que é basicamente a óptica geométrica, o que ela estuda, e sobre a reflexão e refração, né? Então, a óptica geométrica, basicamente, ela estuda os fenômenos luminosos, mas ela não leva em consideração a natureza física da luz. Por exemplo, se a luz é considerada uma partícula ou uma onda. Ela só estuda alguns fenômenos com base em experimentos. E a óptica geométrica, ela considera a luz como raios de luz, que são representados como linhas que indicam a direção da propagação da luz. E é utilizado muito gráficos para demonstrar essa propagação da luz. Então, a óptica geométrica ela é dividida nos princípios da propagação retilínea da luz, como vocês viram no vídeo, em que a luz ela se propaga em linha reta.
o princípio de reversibilidade, que indica que o caminho da luz, ele é independente do sentido de propagação. Então, se o raio de luz se propaga desse lado, ele pode ser propagado do mesmo lado, no sentido contrário. E o princípio de independência dos raios de luz, ele indica que os raios de luz não sofrem interferência de outros raios. Então, eles se cruzam, mas mesmo assim eles continuam o seu caminho sem sofrer interferência pelo outro raio. Bom, agora a parte mais importante da nossa aula mesmo, sobre espelhos e lentes. Bom, os espelhos, eles são formados por uma superfície metálica bem polida, e geralmente ele é formado por uma placa de vidro, e nessa placa de vidro é depositada uma camada de prata ou alumínio em uma dessas faces para formar o espelho. Então tem que ter essa superfície bem polida para que os raios de luz sejam refletidos totalmente, de uma forma perfeita. Então, eles são superfícies que refletem a luz. Então, aqui a gente lembra da reflexão, né, dos raios. E os espelhos são divididos em espelhos planos, e os espelhos curvos, que são divididos em espelho côncavo e convexo. Os espelhos planos são aqueles que a gente tem no banheiro, no quarto, na porta do guarda-roupa. São os espelhos do nosso dia a dia, que a gente utiliza para nos ver, né, com perfeição. Então, ele tem uma superfície espelhada, como eu falei, ele tem 2 camadas, essa de vidro e uma camadinha, assim, de prata ou alumínio, que é a superfície bem polida que serve para espelhar a imagem. Bom, então as imagens de espelhos planos vão ser refletidas de forma perfeita. Aqui a gente pode assimilar isso com uma simetria. Então, o espelho plano, ele promove uma simetria da imagem. Então, quando os raios batem no espelho, o prolongamento desses raios refletidos no espelho forma uma imagem dentro dele, uma imagem virtual, que é a imagem dentro do espelho. E essa imagem virtual, aqui, a imagem virtual, ela parece que está situada atrás do espelho. E essa imagem virtual, ela tem o mesmo tamanho do objeto, mesmo tamanho. Ela é direita porque ela está na mesma direção do objeto. Então, se o objeto aqui, por exemplo, esse objeto está aqui em pé, ele aparece em pé do mesmo jeito, ele não aparece invertido. Então, ele tem o mesmo tamanho, é direito, virtual, e ele tem a mesma distância do espelho até o objeto. Então, essa distância aqui, ó, do espelho para o objeto, é a mesma do objeto refletido atrás do espelho. Bom, os espelhos côncavos, eles são originados a partir de uma esfera. Então, uma esfera é dividida, né? E essa calota esférica que é o espelho côncavo. E o espelho côncavo, ele tem a superfície refletida que é voltada para o centro da circunferência. Então, essa parte reta aqui é a superfície espelhada do espelho côncavo. O espelho côncavo a gente encontra nos faróis de automóveis, é também utilizado no dentista, né, para ele aumentar a imagem dos dentes, e entre outros. Bom, as imagens em espelhos côncavos, então, elas dependem muito da posição que o objeto está em frente ao espelho. Então, elas podem ser reais ou virtuais, maior igual ou menor ao tamanho do objeto refletido, e ela pode ser uma imagem invertida ou direita.
Então, depende muito da posição do objeto. Só para esclarecer aqui a direção alguns conceitos aqui. O R nos gráficos do espelho côncavo representa o raio. Então, esse raio aqui é o raio incidente, que ele vem em direção ao espelho. E o raio que reflete e sai do espelho é o raio incidente, é o raio refletido, desculpa. Então, o raio incidente que vai em direção ao espelho, e o que sai do espelho é o raio refletido. E o O aqui representa o objeto, né? E essa setinha aqui geralmente indica a direção do objeto. Então, esse objeto está voltado para cima. O objeto que é refletido, ele vem voltado para baixo. Então, essa imagem é invertida. O C indica o centro da curvatura. É o centro da esfera que originou esse espelho. Então, lembrando que o espelho côncavo, ele é originado de uma superfície esférica, uma esfera. Então, ele é dividido e ele se origina como uma calota esférica. Então, esse C no gráfico vai representar o centro dessa esfera original, que era a superfície esférica que deu origem ao espelho côncavo. E o convexo também. E o F representa o foco. O foco principal é o ponto para onde os raios paralelos ao eixo. Então, todo raio que é paralelo ao eixo principal, esse é o eixo principal. Esse pontilhado aqui no meio. Então, todos os raios que vêm paralelos a esse eixo, eles passam pelo foco. Eles são refletidos e passam pelo foco. O V é o vértice é o polo, né? Da calota. Então, é esse ponto aqui no meio da calota. E também a gente tem um outro elemento que não está aqui no gráfico, mas é a distância focal. A distância focal é a distância entre o vértice do espelho até o foco. Bom, então, em relação a espelhos côncavos, quando o objeto está muito longe do espelho, por exemplo, o espelho está aqui e o objeto está bem longe dele, a imagem que vai ser refletida vai ser real, invertida e menor. Por quê? Por exemplo, aqui foi colocado um anteparo para ser projetada essa imagem do objeto. Então, a imagem que foi refletida pelo espelho é uma imagem real porque ela está fora do espelho, então é uma imagem que pode ser projetada. Ela é invertida porque ela está invertida aqui, o objeto está em pé e apareceu de ponta cabeça aqui. E menor porque o seu tamanho é menor comparado ao objeto que foi refletido, né, no espelho. E quando o objeto está mais próximo do espelho, ele reflete uma imagem real, que está fora do espelho, ela é projetada fora do espelho. É uma imagem invertida, porque ela está de ponta cabeça e aqui o objeto está em pé, né? E ela é uma imagem maior do que o tamanho do objeto refletido. Também tem a situação do objeto estar muito mais próximo do espelho. Então, a imagem que vai ser refletida vai estar dentro do espelho, vai ser virtual, direita, porque ela vai estar na mesma direção do objeto, então o objeto aqui está em pé, ele aparece em pé aqui também, e maior, porque o tamanho do objeto refletido ficou bem maior no espelho. Esse é o caso do espelho, aquele espelho que eu mostrei do dentista. Ele amplia a imagem. Por quê? Porque o dente está ali mais próximo, né? O espelho colocado dentro da boca do paciente está bem mais próximo do dente. Então, o espelho côncavo, ele reflete uma imagem dentro do espelho, virtual, na mesma direção do objeto e maior. Ele amplia a imagem. Por isso que é melhor para ver, né, ali os dentes do paciente. Daí, em relação aos espelhos esféricos, a gente também
tem os espelhos convexos, desculpa. Onde a superfície espelhada está do lado de fora. O espelho côncavo, a superfície espelhada está nessa parte de dentro. Mas no espelho convexo, a superfície espelhada está do lado de fora. Então, esses espelhos são utilizados nos retrovisores dos automóveis, nos espelhos que tem nos ônibus, ou aqueles espelhos que tem até em supermercados, onde passam empilhadeiras, onde tem que refletir a imagem para o veículo ter uma imagem mais ampliada, né? Então, a imagem nos espelhos convexos vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre virtual, menor e direita. Ou seja, virtual que vai estar a imagem projetada dentro do espelho. O tamanho da imagem vai ser menor comparado ao objeto. Então, aqui está o objeto. A imagem vai ser menor. E direita, porque ele vai estar no mesmo sentido do objeto. Então, se o objeto está em pé aqui, ele vai aparecer em pé dentro do espelho. Então, se o objeto a qualquer distância do espelho, ele vai refletir no espelho convexo uma imagem virtual, que está dentro do espelho, direita, no mesmo sentido do objeto, e menor que o tamanho dele mesmo. Bom, sobre as lentes, a gente tem que são os meios óticos transparentes. Eles são formados por duas superfícies, ou duas curvas, ou uma superfície curva e outra plana. E nesse objeto ocorre a refração da luz. Se no espelho ocorre a reflexão da luz, aqui nas lentes ocorre a refração da luz, como vocês viram no vídeo da pré-aula. E a divergência é a capacidade que as lentes têm de convergir ou divergir os raios de luz que as atravessam. Então, a divergência é dada pela fórmula. Aqui pode ser P ou V, vocês vão encontrar geralmente como V, igual a 1 sobre distância focal, DF, né? Ou aqui pode estar simplesmente o F. Então, por exemplo, as lentes podem ser encontradas em diversos objetos do nosso dia a dia. Em câmeras fotográficas, então aqui várias lentes de câmeras fotográficas, no microscópio, nas máquinas de corte a laser, por exemplo. Então tem uma série de jogo de lentes e espelhos que direcionam o raio da máquina para poder fazer o corte de materiais. Então, diversas máquinas possuem lentes. Também nas lentes do óculos, né? Dos nossos óculos, para quem tem miopia, hipermetropia e tudo mais. Então, as lentes são divididas em lentes convergentes e lentes divergentes. As lentes convergentes, elas convergem os raios de luz, como diz o próprio nome. Então, aqui tem um raio de luz que bate na lente e converge os raios de luz para um único ponto, que é o foco. Então, as lentes convergentes, elas possuem bordas delgadas, que são bordas finas. Então, tem esses 3 tipos de lentes convergentes: a lente biconvexa, a plano-convexa e a côncavo-convexa. Então, os raios luminosos, como eu falei, eles incidem paralelamente ao eixo principal da lente, que convergem num único ponto, que é o foco real, o foco fora da lente. Então, eles vêm incidindo os raios paralelamente ao eixo, o eixo é esse daqui, e batem na lente e convergem para um único ponto, que é o foco. E a divergência, que é a capacidade das lentes convergirem os raios de luz em um único ponto, a divergência vai ser positiva. Então,
As imagens nas lentes convergentes vão ser dadas dessa forma. Quando o objeto é colocado a uma distância maior que a distância focal, a imagem vai ser real, invertida e menor. Então, a gente sempre tem que analisar situação para situação. Quando o objeto é colocado a uma distância focal, entre a distância focal e o foco, a imagem vai ser real, invertida e maior. Quando o objeto é colocado a uma distância menor que a distância focal, então o objeto está depois do foco aqui, ó, ela reflete uma imagem virtual, direita e maior. Virtual dentro do espelho, direita no mesmo sentido do objeto, e maior porque tem o tamanho maior que o objeto. Quando o objeto é colocado a uma distância de 2 vezes a distância focal, então o objeto está a 2 vezes a distância focal, aqui e aqui, é refletido numa imagem real, uma imagem real, fora da lente. O tamanho é igual ao objeto, só que a orientação, né, a direção é invertida. Então, o objeto está voltado para cima, aqui ele aparece voltado para baixo. Então, a gente sempre tem que analisar cada situação e o gráfico pertencente a ele. Só para relembrar, um gráfico da lente convergente tem as 2 setinhas aqui voltadas para fora. Nos espelhos, vocês viram que era uma curvinha, né, com os tracinhos. Aqui as lentes é sempre uma seta com as pontas voltadas ou para fora ou para dentro. No caso das lentes convergentes, as setas são voltadas para fora. Já as lentes divergentes têm as bordas espessas e os raios, eles incidem paralelo ao eixo, batem na lente divergente e divergem esses raios. Ou seja, os raios saem para fora, né? Eles não convergem para o foco, elas incidem para fora. Então, o foco vai ser virtual, ele vai ser para dentro, né, da lente, e a vergência vai ser negativa. Então, as imagens vão ser sempre virtuais, menores e direitas, sempre nas lentes divergentes. Não tem outra situação que as imagens vão ser diferentes. Elas vão ser sempre virtuais, menores que o tamanho do objeto e direitos, no mesmo sentido do objeto. Agora a parte da Veri. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho. O Matheus quer falar alguma coisa? Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Eu não consegui entender, tipo, quando que vai ser que a imagem, tipo, ela vai se dar menor ou maior, tipo, dependendo da distância, da distância em relação ao ponto focal, ao foco, não sei. E o porquê disso? Então, a gente sempre tem que analisar como os raios, eles são incididos sobre a lente, o espelho, e como que eles se refletem. E o encontro desses raios vai gerar a imagem. Então, por exemplo, aqui, um exemplo mais prático. Então, por exemplo, no espelho côncavo, o raio incide sobre o espelho e reflete passando pelo foco. Quando o raio incide sobre o espelho e passa pelo vértice, ele é refletido simetricamente ao eixo. Então, ele forma um ângulo aqui simétrico com o eixo. Então, o encontro desses 2 raios refletidos, esse aqui que passou pelo foco e esse que passou pelo vértice, aqui o encontro vai ser a imagem que vai ser gerada.
Então, desde o eixo até o encontro desses raios. Esse ponto aqui vai gerar a imagem. Então, se a imagem está voltada para cima, desde o eixo até aqui ela vai vir do eixo até o encontro dos raios refletidos. Então, vai ser menor, né? Porque a gente viu aqui que, comparando os tamanhos, ela está menor. E a orientação vai estar invertida e vai ser real, nesse caso aqui, porque ela está para fora do espelho, não foi gerada para dentro. Essa parte eu passei mais rápido, porque como a gente só tem uma aula, então não pude me aprofundar muito. Mas, conforme as dúvidas forem chegando, eu posso ir respondendo pelo grupo mesmo, do WhatsApp ou pela sala de aula. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho algumas dúvidas, mas para não atrapalhar a aula, eu vou deixar para o final, pode ser? Pode ser. Bom, pessoal, então eu vou começar falando um pouco sobre os defeitos na visão. E vocês leram o artigo que ficou disponível no pré-aula? Sim, não? Sim. Então, lá, o artigo ele consegue explicar de uma maneira bem mais fácil, né, como é que a gente pode compreender a anatomia dos nossos olhos. Então, quando a gente fala de defeitos na visão, normalmente a gente fala de doenças oculares. Então, pode ser a catarata, o glaucoma, e existem algumas doenças oculares que são chamadas de erros de refração. E esses erros, eles vão ser o nosso foco aqui da aula, porque através deles a gente consegue ter uma relação com a ótica, ok? Então, como vocês falaram, vocês leram um artigo sobre o olho humano, né? E vocês viram um pouquinho mais sobre a anatomia do olho. Então, a camada externa do olho é a que a gente chama de túnica fibrosa. Então, ela é definida pela escleróica, que está lá embaixo na imagem, a escleróica, e ela também é definida pela córnea, que está um pouquinho mais aqui em cima. Isso. Então, a córnea, ela é transparente. Então, nessa parte do olho, é possível a passagem da luz. Ok? A coroide, a íris e o corpo ciliar, eles formam a túnica vascular. Então, nessas estruturas, passa um monte de vasos sanguíneos que vão percorrer ali o olho. O corpo ciliar, que está bem em cima da córnea, ele é conectado ali com uma estrutura chamada cristalino. Então, o cristalino, ele basicamente é a lente do nosso olho. E ele é responsável pelo foco da visão, ok? Então, a íris, que é a parte colorida do nosso olho, então, cada um deve ter uma tonalidade de olho, né? Ela é a que abre e fecha e que vai regulando, então, a quantidade de luz que vai entrar na pupila. A pupila é a bolinha preta do nosso olho. E muita gente acha que, na verdade, o que controla a passagem, a entrada da luz, ou seja, o que abre e fecha é a pupila. Mas isso é errado. Na verdade, o que abre e fecha é a íris. Ela que vai controlar a passagem da luz que vai entrar no nosso olho. Ok? Então, nessa parte de anatomia, a parte mais interna do olho é que nós chamamos de retina. Você consegue apontar lá para mim, Ravena, por favor? Isso, aí mesmo. Essa parte ela é muito importante. Por quê? Porque na retina a gente vai encontrar células responsáveis pela percepção da luz e também pelo impulso elétrico que vai originar a nossa visão. Então, pode passar, Ravena, por favor. Por exemplo, aqui no comecinho, a gente tem a luz entrando no nosso olho. Ela vai passar por aquelas estruturas que eu comentei agora há pouco. Ela vai encontrar várias células nervosas que vão começar a se conectar com os fotorreceptores. Nos fotorreceptores, a gente tem os cones e os bastonetes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que a gente tem um ponto cego no nosso olho, né? Esse ponto cego não significa que ele não tem nenhuma função. Pelo contrário, é nesse ponto cego que a gente tem o nervo óptico. O nervo óptico, ele vai abrigar um conjunto de nervos que são essenciais para o funcionamento do nosso olho. Então, vamos lá.
bem no meio da retina, como eu já falei, a gente tem as células nervosas, que são responsáveis pelos impulsos elétricos que vão dar a nossa visão, e elas vão se conectar com os fotoreceptores. Temos os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela gente enxergar colorido. Então, a gente tem cone da cor verde, da cor vermelha e da cor azul. Eu vou mudar esse cone da cor para cones que correspondem à cor verde, vermelha e azul. Então, através desses 3 tipos de cones, a gente consegue formar as cores através da nossa visão. Já os bastonetes, que são essas estruturas cinzas que a gente tem aqui nos fotorreceptores, eles são responsáveis pela recepção da nossa luz. E eles também são muito importantes na visão noturna e em ambientes que são pouco iluminados. Então, por exemplo, quando você está lá no escuro, você não consegue enxergar muito bem, você enxerga as coisas numa tonalidade um pouco mais cinza. Por quê? Porque apenas os bastonetes, eles não são sensíveis às cores. E eles são muito importantes na visão noturna. Então, nós temos nessa... volta um pouquinho, por favor. Isso. Então, nós temos a entrada da luz. A luz, ela vai passar, então, pelas células nervosas, que vão dar os impulsos elétricos para os fotorreceptores. Nós temos os cones, responsáveis, então, por corresponder às cores. Nós temos os bastonetes, que são responsáveis pela recepção da luz. E no final aqui nós temos as células pigmentares, a coroide e a esclera. Pode passar, Rabina. Obrigada. E aí, a gente falou de defeitos da visão, certo? Quando a gente fala de defeitos da visão, doenças oculares, a gente começa a comentar sobre erros de refração. E o primeiro que eu vou falar é o mais comum, que é a miopia. Então, a miopia, ela é um erro de refração e ela faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de enxergar os objetos que estão longe. Mas o que causa, né, essa miopia? Normalmente é porque o globo ocular da pessoa ele é muito mais alongado do que o normal. Ou, às vezes, o cristalino ou a córnea, eles têm um excesso de curvatura. Existem outras causas também para miopia, que várias pessoas já estão estudando, como, por exemplo, a exposição prolongada, uma iluminação mal adequada, ou ficar direto em tela de dispositivo eletrônico, como celular, computador, ou até, tem uns estudos recentes que falam que se você dormir com uma luz acesa e ter poucas horas de sono, você pode desenvolver a miopia. Então, são várias causas que nós temos, comportamentais, genéticas ou ambientais. Ok? No caso, na miopia, a correção ela é feita com lentes divergentes. Então, a Ravena ela comentou sobre os tipos de lentes. E na miopia, a gente precisa usar lentes divergentes. Ok? Aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas como é que eu vou saber, lendo uma receita que o meu oftalmo fez, que eu tenho a miopia? Normalmente, vocês vão ver um valor numérico, 2, 3, 4, num campo chamado campo esférico. Então, lá na receita do seu médico, no campo esférico, normalmente ele vai colocar um número, e antes desse número vai ter um sinalzinho lá de negativo. Então, isso significa que você tem a miopia. Pode passar, Ravina, por favor. Então, aqui é uma imagem para a gente exemplificar. Então, na visão normal lá em cima, vocês podem ver que a gente recebe a imagem e ela vai até a retina normalmente. O que acontece na miopia? A gente recebe a imagem, só que ela não consegue alcançar a retina. Então, você precisa usar uma lente divergente que vai ajudar com que essa imagem ela chegue até a retina. Ok? Pode passar, Vina, por favor. Outro tipo de erro de refração bastante comum também é a hipermetropia. A hipermetropia, diferente da miopia, quando a gente não consegue identificar alguns objetos que estão perto de nós. Então, no caso, o feixe de luz, quando a gente recebe, depois de ele sofrer a refração e tal, ele vai convergir atrás da retina. Então, o globo ocular, normalmente, ele é um pouco mais curto que o normal e existem algumas alterações na córnea.
Então, eu coloquei aqui que alterações nos olhos são as principais causas da hipermetropia. No caso, a correção da hipermetropia é com lentes convergentes, né? A gente viu que na miopia é lente divergente, aqui a gente usa convergente. E nós temos, quando você for ver a receita do médico, que ele sempre vai colocar ali no campo esférico um valor, e na frente desse número vai ter um sinalzinho de positivo. Aí significa que você tem a hipermetropia. Pode passar, Rabina, por favor. Então, um exemplo aqui para vocês, a visão normal, então a imagem vai entrar aqui, vai chegar até a retina sem nenhum problema. Na hipermetropia, é como se essa imagem, ela passasse da retina, ou seja, ela converge da retina. Já no caso, quando você vai corrigir esse problema, você usa aquela lente convergente e ela vai ajudar, então, a imagem a chegar normalmente até a sua retina. Pode passar, Bia. No caso do astigmatismo, essa palavra é super difícil, né? Mas o que é o astigmatismo? É quando o olho ele não vai conseguir receber aquela luz de maneira uniforme e transmitir de maneira uniforme para a retina. Então, como vocês viram lá, a imagem ela entra no olho, numa visão normal, ela entra no olho e ela passa, então, pela retina de uma forma muito mais homogênea, muito certinha. No astigmatismo, é como se a imagem, nós recebemos a luz e ela fosse de maneira muito espalhada, sem uma forma muito mais definida. O que isso causa na pessoa que tem astigmatismo? Ela começa a ver as imagens, tanto de longe quanto de perto, com uma forma mais embaçada. A imagem ela fica um pouco mais distorcida. Então, a causa ela pode ser uma falha na curvatura da córnea ou até uma falha na curvatura do cristalino. Como eu posso corrigir esse problema? É usando umas lentes chamadas tóricas. Então, essas lentes, elas têm uma curvatura um pouco mais acentuada que vai ajudar a corrigir o problema e aí você não vai mais enxergar as imagens distorcidas ou embaçadas. Ok? Pode passar, Vina, por favor. E aqui uma imagem para a gente mostrar como exemplo. No olho normal, você tem a passagem da luz, chegou lá no ponto focal, beleza, tranquilo. Já no olho com astigmatismo, a gente tem muitos pontos focais. Igual eu falei, no olho normal, a luz ela vai até o ponto focal de uma forma muito mais definida. Já no astigmatismo, ela vai muito espalhada, muito bagunçada. E aí isso causa os problemas de visão, que é você enxergar tudo distorcido, tudo embaçado. Tá bom? Rabina, você pode voltar só por favor? No caso, quando você recebe a receita lá do seu oftalmologista, você vai identificar o astigmatismo, é um pouco mais difícil. Mas, normalmente, ele vem no campo cilíndrico, um espacinho chamado campo cilíndrico, com uma numeração. E aí, ou pode ser positivo esse número, ou pode ser negativo, tá bom? Isso vai de acordo com como ele vai corrigir esse seu problema. Pode passar, por favor. Aí, mais um. E a gente chegou na presbiopia. O que é presbiopia? É a chamada vista cansada. Normalmente, isso acontece por causas naturais e principalmente com o pessoal que é idoso. Por quê? Na presbiopia, os olhos eles não conseguem mais se modificar para receber os feixes de luz. Como assim? Quando a gente está enxergando o objeto, a luz que passa pelos nossos olhos, ela vai fazer com que o nosso olho ele se modifique bem levemente, isso é normal, para que a gente consiga receber aquela luz. Só que, normalmente, com o passar dos anos, o seu olho ele vai perdendo essa capacidade de se adaptar para isso, de se modificar para receber essa luz. E aí é quando você tem uma vista cansada. A vista, ela fica mais embaçada, você tem dificuldade de enxergar, principalmente as coisas que estão mais pertinho de nós. Então, qual vai ser como você identifica isso numa receita, né? Você vai ver lá no campo esférico, vai ter um númerozinho, um sinal positivo antes. E claro, né, o seu oftalmologista, ele vai te informar que você tem presbiopia, ok?
Pode passar, bem. Então, aqui, pessoal, nós temos um exemplo, uma imagem que mostra isso. Então, o olho normal, ele recebe a luz, vai até o ponto focal, perfeito. Já na presbiopia, normalmente você recebe a luz e ele passa do ponto focal. É muito parecido com o que a gente viu na hipermetropia, né? Como se ele converge bem mais depois da retina. Pode passar, Vini, por favor. E agora, pessoal, a gente vai fazer os exercícios. Mas antes, vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Professora, Oi. a senhora poderia voltar naquele slide, um dos primeiros, que a senhora que falou agora, começou a falar? Tá, isso, esse daí mesmo. A parte preta do olho, que é a pupila, e o cristalino são a mesma coisa? Não, eles são estruturas diferentes, tá? A pupila, normalmente, ela também vai estar ali com uma forma de receber a luz, né? Só que o cristalino, ele é uma estrutura mais apropriada para receber esse feixe de luz. Não sei se entender. Então, assim como a córnea, o cristalino também ele é meio que transparente? Isso. Cristalino, ele é meio que transparente, porque ele vai precisar refletir a luz. Ok, obrigado, professora. Pro, já que você tá nesse slide, eu posso fazer uma pergunta sobre ele? Pode. Qual que é a diferença entre córnea e essa esclerótica? Tipo, como é que eu vou saber identificar? Como é que eles identificam qualquer um e qualquer outro? Então, a córnea, ela é como se fosse uma estrutura mais fibrosa. Como o Matheus até perguntou, ela é transparente. Então, ela vai estar normalmente bem mais antes do globo ocular e ela vai ser muito mais responsável por essa questão da recepção da luz. Ok? Aí o outro que você perguntou é o... Esse daí que você tá passando mal, essa esclerótica. É um nome difícil. A esclerótica. A esclerótica, ela se difere da córnea e do cristalino, porque que acontece? Ela é como se fosse uma membrana que ela vai estar ajudando a absorver a luz para dentro do olho. Então, o Matheus ele até perguntou se ela seria transparente. Ela é quase transparente. Ela é como se fosse uma coisa mais puxado para o branco, com uma membrana mais branquinha, do que a córnea, que é totalmente transparente. Entendi. E a minha última dúvida que eu tenho é que eu não entendi o que é essa presbiopia. A presbiopia, ela é o que a gente chama de vista cansada. Então, normalmente o que acontece? Com o passar dos anos, o seu olho ele não vai conseguir mais fazer umas modificações natural que acontece para conseguir receber a luz. Então, com o olho ele não consegue mais fazer essas alterações, tudo que você começar a enxergar vai parecer meio embaçado. E a causa é natural, por quê? Porque isso vem muito da idade. É o seu olho que já não consegue mais se adaptar, se acostumar em conseguir receber essa luz. E por conta disso, você precisa usar os óculos, lente, algo que vai te ajudar a resolver esse problema. Professora, um exemplo disso daí seria o, entre aspas, desculpa o jeito grosso assim de dizer, mas o abre e fecha da íris para meio que, como que fala, reduzir ou aumentar A quantidade de luz, né? Isso. Seria exatamente. Um isso. O olho não consegue mais fazer essas modificações natural. E aí, Vânia, já tá nessa fase. E por conta disso, todas as coisas que você começa a enxergar parece meio embaçada. É a vista cansada. Já tá cansada de trabalhar para você. Já assim, não aguento mais.
Agora vai ter que usar óculos. Pessoal, mais dúvidas? É que agora é a hora do intervalo, né? A gente pode continuar aqui respondendo as dúvidas? Como ficaria o astigmatismo? O astigmatismo, ele normalmente ele é causado mais por questão de uma falha na estrutura do seu olho. Então, por exemplo, o olho ele não consegue mais convergir a luz de maneira uniforme na retina. Ou seja, a luz que passa pelo seu olho, ela não consegue ir de uma maneira muito bonitinha para o seu ponto focal. Ela vai como se ela tivesse toda espalhada. Então, o que causa o astigmatismo? Normalmente, é uma curvatura na sua córnea, que ela tem uma falha, ou pode ser uma falha já no seu cristalino. E aí, por conta disso, por conta dessas falhas, você tem o astigmatismo. Porque aí, toda a luz que entra no seu olho, ela vai convergir de uma maneira não uniforme. Então, pode passar, Ravina, por favor. Tá vendo essa segunda imagem do olho astigmático? Dá para perceber que a luz que entra, ela não vai bonitinha igual no olho normal, lá para o seu ponto focal. Ela vai toda espalhadona. E aí, por conta disso, você tem dificuldade, então, de enxergar os objetos de perto ou de longe, porque tudo parece que está embaçado ou distorcido. Então, esse é o astigmatismo. Entendi, obrigada. Imagina. Ô, Pro, tipo, em relação à hipermetropia, você disse que geralmente o globo ocular da pessoa é mais curto. Então, para isso, ela tem que usar uma lente convergente para arrumar. Mas eu não consegui entender como é que o globo dela é curto e ela vai usar uma lente convergente para corrigir. Não seria uma lente divergente? Porque vai espalhar os raios, não é? Pode passar um slide, Ravina, por favor. Então, eu vou tentar explicar usando essa imagem aqui, que eu acho que ela é mais fácil. Então, vamos lá. Quando a gente recebe a luz aqui no nosso olho, normalmente a refração, ela vai até o nosso ponto focal e você tem uma visão normal. Com a hipermetropia, é como se a gente recebesse esse feixe de luz e aí, além dele chegar no nosso ponto focal, ele ainda se convergesse para mais. Ele passasse desse ponto focal. O que acontece? Para você corrigir esse problema, você vai precisar, então, usar uma lente que é convergente. Por quê? A lente convergente, ela vai continuar exercendo o papel dela, que o papel dela seria você levar essa luz para um ponto focal do seu olho, só que de maneira mais apropriada, não deixando que esse feixe de luz ele se espalhe para além do seu ponto focal. Então, a lente convergente, ela leva a luz para um ponto focal, acabou. A gente sabe que o que acontece na hipermetropia é quando a luz ela entra no nosso olho e além dela ir para um ponto focal, ela continua, ela passa. Então, você precisa de uma lente convergente, por quê? Porque ela vai falar assim, não, eu vou convergir o que precisa. Então, você vai usar a lente convergente, que ela vai entrar a luz, e ela vai para o ponto focal que precisa e não vai passar disso. Deu para entender melhor ou você ainda está com dúvida? Entendi, obrigada. Aí eu explico de uma outra forma. Não, por enquanto está de boa. Em relação à biologia, né? Porque física é mais difícil. Então, eu vou retomar rapidinho. O que acontece no olho normal? A luz, ela entra, ela vai ter a refração e ela vai para o ponto focal. Acabou, você não tem nenhum problema, seu olho é normal. Com a hipermetropia, a feixe de luz, ele vai passar pelo seu olho e aí ele vai convergir e passar do seu ponto focal. E aí você vai começar a enxergar as coisas meio embaçadas, meio distorcidas. Então, você precisa usar uma lente convergente, porque o que ela vai fazer? Quando a luz passar por essa lente, ela vai apenas levar aquela luz até onde ela tem que ir. Então, a lente convergente ela vai passar o feixe no ponto que precisa, não vai exceder.
vai até onde precisa. Por isso que a gente usa a lente convergente e não a divergente. Beleza, entendi. E eu posso fazer uma pergunta sobre a óptica geométrica ou vai atrapalhar muito a aula? Porque vocês têm coisa para passar ainda, não tem? Não, pode Não, fazer. pode fazer. Na verdade, agora é intervalo, mas a gente pode estar respondendo as perguntas agora. Uma coisa que eu não entendi, que foi dita bem lá no comecinho da aula, foi sobre essa questão da reversibilidade da luz. Tipo, eu não entendi o que é. Então, essa parte eu passei mais rápido porque tinha no pré-aula, né? E o foco era as lentes e espelhos. Mas, assim, o seguinte, a reversibilidade indica que o caminho que a luz percorre, por exemplo, aqui tem uma lanterna, está jogando o raio de luz aqui. Ele bate nesse primeiro espelho, depois reflete, bate nesse, depois reflete, bate nesse. Então, esse caminho que a luz está fazendo, ela pode fazer do sentido contrário, que vai dar a mesma coisa, entendeu? Então, se tivesse uma outra lanterna aqui, ela iria fazer esse mesmo percurso, só que no sentido contrário. Então, esse é o princípio de reversibilidade. Que a luz pode percorrer esse caminho, esse mesmo caminho, só que no sentido contrário também. Deu para entender? Entendi. E, tipo, a minha outra dúvida é sobre imagem real. O que é uma imagem real? Imagem real, vou colocar um exemplo. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem uma imagem real, porque ela está sendo projetada para fora do espelho. Dentro do espelho, seria uma imagem para esse lado aqui, dentro do espelho, mas ela está sendo refletida do mesmo lado que está o objeto. Então, esse é o lado real. Então, é uma imagem que é projetada para fora do espelho. Então, por exemplo, nos projetores que a gente tem no cinema, é uma imagem que está sendo refletida para fora do espelho. É uma imagem que dá para ser projetada. Agora, uma imagem virtual, por exemplo, é essa daqui que está dentro do espelho. Então, está aqui o objeto, né? E ela está sendo projetada dentro do espelho, esse lado virtual. Então, é a imagem que a gente vê nos espelhos do dia a dia mesmo, no espelho plano. A gente tem a imagem que a gente enxerga e parece que está dentro do espelho, mas não está. E essa imagem a gente não consegue projetar ela para fora. Deu para entender? Entendi. Tem Eu vou gente passar levantando a mão. Oi? Tem gente levantando a mão. E eu acho que a professora Foi a Eliane. professora. Oi, meus amores, tudo bem? Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Tudo bem, Bom bom dia, professora. Tudo bem, dia. graças a Deus. Então, eu sugiro, Ravena Veridiana, que mostre aquele slide que aparece aquela experiência da vela, que colocando um anteparo, a gente consegue, num espelho côncavo e convexo, no caso côncavo, fazer com que ele projete num anteparo uma imagem invertida. E aí eu desafio vocês a tentarem fazer isso em casa, entendeu? Aí vocês vão conseguir visualizar o que é uma imagem real. Então, esse exemplo aqui que a Veridiana acabou de colocar, e a Ravena, você colocando uma vela, um espelho e um anteparo, você vê no anteparo mesmo uma imagem real invertida e menor que o objeto. Dá para se fazer essa experiência em casa. Eu já fiz assim várias vezes, inclusive levava os meus espelhinhos para a sala de aula. Aí vocês podem tentar filmar com o celular, né, Ravena Veridiana, vocês topam? E aí a gente vê os vídeos dos alunos, ou eles enviam no Google Sala de Aula, ou no WhatsApp mesmo. Eu acho que é bem legal, é uma experiência fácil de fazer, e eu acho que vai tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Porque no caso da projeção do cinema, aí já são as lentes, mas é o mesmo exemplo que a Veridiana falou. Quando é projetado, né, aí você tem a imagem real. Quando ele fica atrás do espelho, uma imagem virtual, né? Vocês aceitam ser desafiados para isso? Para a gente fazer essas experienciazinhas?
Desafio aceito. Vai ser bem legal. A gente pode enviar uns, Veridiana, Ravena, a gente pesquisa como eles podem fazer isso em casa, entendeu? E envia já um vídeo também para eles se basearem. Há vários aí de Manual do Mundo e outras experiências facinhas, e essa é uma bem assim, legal de se fazer. Eu me lembro quando eu ainda estava no ensino médio que eu fiz essa experiência em casa, porque eu também tinha essa dúvida, o que é uma imagem real? Estamos a brincar ou o quê, né? É estranho. E aí, até no caso das lentes, dá para vocês usarem óculos, né? Que vocês possam ter em casa, como as meninas falaram. E no caso dos espelhos, é o espelho de banheiro, né? Então, acho que era isso. Nós estamos com 34, tirando a gente, acho que estamos uns 30 alunos. Vocês não querem aí ligar o microfone, a câmera, para as meninas conseguirem conhecer vocês e a gente também tirar uma foto? Porque para elas também é importante, né, Veridiana, Ravena, deixar registrado esse momento. Elas são residentes do programa de residência pedagógica aqui da Unifesp, e eu falei do cursinho e convidei, né, para a residência pedagógica vir fazer a aula no âmbito do cursinho, porque sei que vocês são muito participativos, perguntam muito e são muito críticos também e acabam, né, sempre ajudando, né, Vânia, Paulo, os alunos, né, dando dicas, porque nós temos aqui professores formados e professores em formação. Então, eu acho, assim, um espaço bem interessante para a gente também melhorar um pouco aí a formação, né, de professores e enquanto a gente melhora a formação de professores, a gente também auxilia vocês que querem entrar aí no ensino superior. Eu não estou conseguindo alterar o layout e colocar vocês todos na tela. Alguém conseguiu? Para printar? Tenta aí, meu amor, por favor. Eu não consegui, não. Professora, pode falar, meu amor. Eu quero falar uma coisa rapidinho. Queria pedir desculpa para vocês, porque a minha parte eu tive que passar um pouco mais rápido por causa do tempo. E eu sei que é mais complexo essa parte dos gráficos, dos raios que incidem, refletem. Então, eu coloquei no chat um link que tem essa parte mais voltada sobre os raios, como que os raios são incididos e refletidos, para vocês entenderem mais a parte dos gráficos. Mas aí eu me coloco à disposição também para responder as perguntas de vocês, dúvidas nos grupos. E eu também vou adicionar no slide, que vai ser disponibilizado para vocês, uma outra imagem que demonstra os outros pontos, né? Os pontos que eu falei, do foco, do vértice, do centro de curvatura e distância focal, essas coisas, eu vou colocar uma imagem lá também. E é isso, gente. Obrigada, viu? Professora, Oi. Professora Eliane, eu infelizmente não vou conseguir abrir a minha webcam, porque essa semana aconteceu algo com o meu rosto está inchado, eu preferiria não... Matheus, fique à vontade, imagina. Eu peço assim quando vocês podem, né? Mas eu entendo, querido. Mas você tá bem? É questão de dente, questão no dente, então acaba ficando... Entendi. Estimamos as melhoras aí para você. O Matheus sempre muito participativo, viu? Ravena e Veridiana, Andressa. Andressa aí também hoje está aqui acompanhando, a nossa bolsista. E eu, desculpa a invasão aí na aula, como é no âmbito da residência pedagógica, eu também tive que assistir. Eu, de vez em quando, apareço nas aulas de física, né? Dei uma pré-aula, não sei se vocês chegaram a ter uma aula e uma pré-aula comigo, mas pronto, estou aqui hoje mais por causa da residência pedagógica mesmo, né? E fico aí nos bastidores, vendo as aulas. Ô, Matheus, não precisa ligar não, meu querido. Tudo bem? Mas nem tá aparecendo muito não, amor. Tá benzinho. A minha mãe falou aqui agora que não tá muito inchado. Comparado com desde segunda-feira, tá ótimo.
Tá bom, né? Nossa, dente é uma coisa, né? Mas olha, mais alguma dúvida aí? Vocês estão curtindo? Hoje eu Professora, senti poucos alunos, né, Matheus? O que está acontecendo aí, Raíssa? professora Obrigado, né? Ravena, eu poderia pedir para a senhora, se possível, começar a apresentar de novo para eu perguntar uma coisa sobre o slide da vela? Esse slide aí mesmo. Só retoma para mim. Eu vou perguntar uma coisa só para eu ver se eu tive o entendimento correto. Retoma para mim uma coisa. Qual é o nome do espelho que projeta a imagem real? E qual é o nome daquele espelho que reflete a imagem atrás dele? Então, Matheus, peraí. Depende da situação que você tem. Por exemplo, o espelho côncavo, ele tem diversas situações. Por exemplo, quando o objeto está muito longe do espelho, então o objeto está aqui, a velhinha, né? E o espelho está bem longe, a imagem vai ser real, ela pode ser projetada, né? Nesse anteparo aqui, nesse papel. Então, ela é uma imagem real porque ela sai fora do espelho, ela é projetada aqui. Nesse caso aqui, no objeto mais próximo do espelho, entre o centro da curvatura e o foco, ele também é projetado para fora do espelho, né? É uma imagem real. E aqui, já quando o objeto está mais próximo do espelho, muito mais próximo do espelho côncavo, a imagem ela vai ser virtual. Então, ela entra dentro do espelho, ela fica dentro do espelho. Já no espelho convexo, ela vai ser sempre virtual, ela sempre vai estar dentro do espelho. Então, nesse caso aqui, no espelho convexo, ela vai estar sempre projetada dentro do espelho, ela não vai estar fora do espelho. Então, no espelho convexo é sempre isso, é sempre uma imagem virtual dentro do espelho. Já no espelho côncavo, você tem que observar aonde está esse objeto. Se ele está muito longe, ele vai projetar. Se ele está mais próximo, entre o foco e o centro da curvatura, ele vai ser projetado, a imagem vai ser real e projetada. Se o objeto está muito mais próximo do espelho, como é o caso do espelho do dentista que eu falei, a imagem vai ser virtual, ela vai estar dentro do espelho. Então tem que observar isso. Pode falar. Esse slide que está aí agora, uma pergunta agora para a professora Veridiana. Seria um exemplo de olho hipermetrópico? Hipermetropia? Isso seria um bom exemplo para um olho, por exemplo, de hipermetropia, que reflete, que faz a imagem ser refletida além da retina? Então, eu vou ficar te devendo uma resposta assim, porque observando isso que a professora Ravena colocou, eu não consigo associar essa questão do espelho com a questão do nosso olho enxergar o objeto com dificuldade por perto. Então, é que no caso, o espelho, ele não se relaciona com isso. São as lentes, né? As lentes que são utilizadas para correção de defeitos na visão. Então, o espelho não se relaciona a isso. Eu acho que é isso que... Obrigada, Ravena e professora Helena. Exatamente. Apesar Tem perguntinha no... mesma coisa, você vai ter a luz incidente, né, e depois refletida e refratada, só que na lente ela passa pela lente. Isso, sim. No espelho ela só se reflete, né? Isso.
Ah, tá. O nosso olho, ele é uma lente, ele não é um espelho. Não é espelho. É a segunda aula seguida que eu faço uma pergunta que acaba confundindo a professora. A professora. Não, sua pergunta foi muito. Não, sua pergunta foi muito boa, porque as pessoas confundem o espelho com a lente, porque elas são muito parecidas. A estrutura do desenho é igualzinha. Por exemplo, eu dou isso na sala de aula, eu dou os dois juntos e peço para os alunos até fazerem num papel. Ai, meu Deus, num papel quadriculado esses desenhos. E eu faço o espelho e a lente. É que a gente aqui está fazendo uma revisão, né? Eu entendo. Se você também não viu isso em profundidade na escola, deve ter ficado muita coisa, né, Ravena, Veridiana? E a gente tem que vos ajudar aí um pouquinho fora da aula. Pode ser, Matheus? Até para a gente agora parar uns 5 minutinhos, para vocês tomarem uma aguinha, levantarem um pouco, esticar, assim, para daí vocês entrarem na segunda parte da super aula, que é do Luiz, que vai falar de radioatividade, que está ansioso aí também para entrar aqui. Tudo bem. Pode ser, meus amores? Sim. Tem uma perguntinha da Tamara no chat. Desculpa, não vi. Pode falar a pergunta dela. Ela pergunta: o normal é nosso olho estar com a cor mais clara? E se estar meio escurecido, tem algum problema? Então, isso depende muito do contexto, porque, por exemplo, se você tem a questão da nossa íris ter um tipo de coloração, alguém tem um olho azul, outro tem um olho castanho, isso é por causa da melanina. Então, quanto mais melanina eu tenho no olho, mais escuro ele vai ser. Agora, se você, por exemplo, tem um olho azul ou um olho castanho mais claro e, de repente, ele ficou mais escuro, às vezes pode ser normal, uma alteração mesmo, ou é melhor você procurar um oftalmo, porque aí eu já não sei o que poderia ser. Né, professora Guilherme? Não sei se a senhora tem alguma... Desculpa, tá... Nossa, meu Deus, passamos 8 minutos. Por favor, responde isso em 10 segundos. É uma pergunta que dá para responder em 10 segundos. Os fotorreceptores, eles estão nas camadas da parte interna do olho ou eles estão dentro da retina? Na retina. Ok, obrigado. Mas, sim. Bonitinhos. A gente pode dar uma pesquisada, Veridiana, nisso, mas eu acho que também depende da luz, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa dentro da casa, o olho está mais escuro, às vezes olha fora de casa, o olho está mais claro. Também o olho, por ser, né, uma lente, também pode ter influência disso. Mas é uma boa pergunta e a gente vai pesquisar e colocamos lá no Google Sala de Aula, tá bom? O professor não sabe tudo e é por isso que o ensino é tão legal. A gente vai fazendo perguntas juntos e vai descobrindo juntos. Bonitinhos, vamos... tem mais uma aqui, o daltonismo é um problema relacionado com cones e bastonetes ou é um problema do cérebro? Se a Veridiana quiser responder, aí eu vou dizer que essa é a última, tá bom? Aí vocês fazem mais perguntas no grupo e no Google Sala de Aula e a gente responde, porque senão atrasa muito a aula do Luiz. O daltonismo, ele é um problema genético, que ele é passado, então, dos pais para os filhos. E, sim, ele está relacionado com a questão da retina, de você ter células que correspondem às cores, né? Igual a gente falou dos cones. Mas não é que ele é um problema do cérebro. Ele é um problema ali relacionado com a questão da identificação das cores. Então, não é um problema do cérebro. Então, bonitinhos, agradeço a Veridiana e a Ravena, a Andressa aí pela professora da primeira parte, agradeço aí os alunos, né, Vânia, Matheus, Giovana, eu estou conseguindo ver aqui na minha tela. Obrigado, professoras. Vamos aguardar 5 minutos e já voltamos. Andressa, vocês costumam parar a aula e gravar depois de novo ou não? Não, a gente não para. O Renato prefere que não para. Eu ia sugerir para parar, pode ser? Porque daí a gente fica com um videozinho de biologia e física e outro videozinho de química.
lá Pode no ser. YouTube. Pode ser, gente? Só dessa vez, até para as meninas terem o vídeo separado, tá bom? Tá bom. Nós não vamos esquecer, Andressa, de gravar, que eu sempre esqueço. Tá bom. Então, Obrigada, até já. Um beijinho, até já, gente. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. viu? Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, professores.